Salve, gente minha. Bom dia, boa noite, Brasil. Sobreviver à indiferença, sobreviver à dor emocional é algo que demanda e exige bastante de nós. Hoje eu estou aqui com São Paulo de fundo, lembrando do Alcibert e das histórias dos maiores sobreviventes, das pessoas que passaram coisas muito difíceis. E às vezes a gente não está passando coisas tão terríveis quanto eles, mas aprender sobre a resiliência que nos faz nos recuperar, faz a gente tomar certas atitudes e entender o processo, as etapas que nós vivemos. Ele diz aqui que as histórias de sobreviventes, de desafios extremos de resiliência, são sempre inspiradoras. E aí tem várias no capítulo 12 do A Vantagem da Resiliência, um livro premiado nos Estados Unidos, disponível na quantumhouse.com, do autor da resiliência no mundo, né, o grande meca da resiliência, e ele lembra de Lance Armstrong. Lance Armstrong, por exemplo, quase morreu de um câncer que havia se espalhado a muitos órgãos do seu corpo. Submeteu-se a uma cirurgia de grande porte, fez quimioterapia, sobreviveu ao câncer e retornou para ganhar o torneio ciclístico Tour de France, ano após ano. Nas entrevistas, o Armstrong disse: se eu tivesse que escolher entre ter câncer de testículo e ganhar o Tour de France, escolheria o câncer de testículo. Ele descreve a sua batalha contra o câncer como uma chamada especial para despertar. O câncer o deixou marcas físicas e emocionais, mas foi um presente inesperado. Ele diz que a sua difícil recuperação o transformou. Isso despertou para apreciar inteiramente as bênçãos de uma boa saúde, uma família amorosa e de amigos próximos. Eu gosto de estudar sobreviventes de coisas extremas para lembrar que a gente não precisa de passar coisas extremas para a gente se recuperar, para a gente renascer em si mesmo, para a gente ressignificar. E nesse capítulo 12 que ele menciona, com essas histórias, tem a serendipidade, o serendipity, né? Quando algo horrível passa a ser um presente, quando a gente usa a força daquilo que nos abalroou como energia para a gente se recuperar, para a gente voltar para casa, para a gente ficar inteiro. Tem 6 etapas que eu quero partilhar com você, sendo que a primeira não é muito agradável. E se você estiver nela, calma, respira que é grátis, porque tem a segunda, a terceira, e é muito legal depois. Como nós estamos falando de sobreviventes com heróicas jornadas interiores para voltar de um câncer, de um acidente, de perder tudo, de uma traição terrível, de uma grande injustiça, de uma indiferença, um desprezo cruel, né? Do fato de você escolher homens frouxos, não é por falta de amor, não é por falta de querer, mas é só porque a pessoa é frouxa. Mas lembra, os fracos são cruéis e acaba havendo uma crueldade, e sobreviver a isso é muito fácil, muito comum a gente duvidar da própria essência, duvidar da gente mesmo, baixar nossa autoestima, nos sentir reduzidos, né? Então tenha muita calma nessa hora, porque a gente tem uma possibilidade de ressignificação, de ressurgir mais fortes e melhores, e também de mudar de prateleira isso aí, e uns truques, que às vezes precisa de um truque, não dá para a gente ficar sofrendo demais. Um pouco é necessário. Então, quando o sobrevivente está pronto, a heróica jornada interior de retorno à família e aos amigos geralmente vai se dar assim. 6 etapas. Número 1, na fogueira, revivendo os medos e as memórias. Você dá o passo corajoso para reviver suas experiências traumáticas com um amigo, um terapeuta, um grupo de apoio e pessoas que passaram por experiências similares. Isso é importante, né? Memórias e sentimentos dolorosos fluem através de você. Você tem pesadelos. Você se sente como se estivesse caindo em um poço sem fundo. Você se pega revivendo a experiência durante conversas, no cinema, em uma loja, em quase todos os lugares. Você gostaria de nunca ter começado isso. Número 2. Fase de assumir o controle, lutando para controlar o seu espírito. Você repete, revive e fala sobre a experiência repetidas vezes com bons ouvintes.
Você pode chamá-los a qualquer hora, quando precisar de apoio. Mas você já está recuperando o controle do seu espírito. Você está falando daquilo, mas está começando a se mover para fora daquilo de uma maneira... Enough. 3, fase de transição. Lá, 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 lá. Esforços desajeitados em território desconhecido. É essa fase de transição. Você ensaia contar uma versão resumida da sua história para pessoas que estão fora do seu grupo de apoio e do círculo dos amigos mais próximos. Você luta para integrar a sua experiência traumática à sua identidade. Como você lida com as pessoas que o rotulam por sua experiência? Você não é essa sua experiência. Essa experiência não te define. Mas você está lutando para integrar isso na sua história, sendo que você não é isso, mas isso te aconteceu, faz parte, para se colocar em outro lugar. Fase de ressurgimento. É a 4ª fase. É a 4ª etapa, declarar publicamente e validar a sua nova identidade. Agora você controla a memória da sua experiência, ela já não controla mais você. Você pode parar de pensar sobre ela quando desejar. Às vezes a experiência de ter sido desprezado, às vezes a experiência de ter passado uma vergonha com questões familiares, às vezes ter sido privado de sua liberdade, às vezes ter perdido alguém especial. Você trabalha nessa 4ª etapa na criação da história da sua experiência e da sua jornada de cura, de uma pequena parte de que as pessoas sabem sobre você. Você evita de deixar que a sua experiência se transforme em sua identidade principal, na sua cabeça, mesmo que essa seja a forma como os outros frequentemente se refiram a você. Algumas coisas que aconteceram, aquele cara que caiu do avião, aquela pessoa que foi presa, aquela mulher que o marido fez XPTO, aquele homem. 5ª etapa de 6, aprendendo a lidar com os maus ouvintes. Desenvolva opções de resposta. Muitos dos que perguntam sobre a sua experiência são pessoas com as quais você tem que lidar. Algumas perguntam como foi para você viver aquilo, mas não conseguem ouvir mais do que alguns minutos. Elas se afastam ou interrompem para expressar suas opiniões. Outras pessoas tornam-se excessivamente solidárias e angustiadas se você lhes contar o que passou. Para lidar bem com os questionadores, é útil desenvolver a habilidade e escolher. A. Não falar sobre a sua experiência, mesmo quando questionado. Você tem obrigação de ficar contando sobre isso? Se você entende que isso não te define, sobre isso nós não falamos, já foi. B. Dar uma resposta resumida, tipo Reader Digest, que é uma revista de historinha marqueteira, dramática marqueteira, fazer uma resposta resumida, tipo revistinha, e em seguida mudar de assunto. C. Contar em detalhes para aquela rara pessoa que está sinceramente interessada e dedicará tempo para ouvir, e é um bom ouvinte. E aí, 6º, a página 205 da Vantagem da Resiliência, falando com sabedoria, não com sofrimento. O desenvolvimento do processo. Você descobre que, às vezes, você ficou vários dias sem pensar sobre a experiência traumática ou sobre sua longa jornada de cura. Você entende que suas feridas emocionais estão curadas, que você está livre do que aconteceu e que a sua luta pela recuperação transformou você em uma pessoa melhor do que era antes. A família e os amigos gostam de estar com você. As pessoas buscam seus sábios conselhos. Veja que bonito que essas 6 etapas pedem que a gente fique no corpo, que a gente saiba ressignificar, às vezes integrar uma nova perda, um novo trauma, né? Respirar que é grátis e falar, vamos lá, vou partilhar isso, vou me refazer, vou voltar para casa, vou lidar com desconforto, com sofrimento, e ir para um outro lugar. No Sobreviver, Instinto de Vencedor, esse livro da minha autoria, um best-seller no Brasil e no mundo, do qual eu tenho muito orgulho, porque são histórias de gente real. No 4º portal, a gente lida, no 5º portal, a gente lida com a ressignificação, com dar um novo significado. Então, quando perdemos alguém especial, que é o 11º portal, a gente às vezes fica sem chão,
Quando alguém nos despreza, né, especialmente os frouxos, os fracos são cruéis, né? Às vezes por fraqueza, a pessoa não tem a coragem de dizer: "Não te quero", "Não, eu te quero, mas veja bem, eu não sou bom o suficiente para você", ou enfim, os fracos são cruéis. E quando a gente perde alguém para a morte, né, a gente precisa ressignificar. Quando minha mãe morreu, eu fui almoçar com as crianças, elas estavam no Brasil todas, tem filho que mora fora, e nós fomos a um restaurante e eu pus esse chapéuzinho, você sabe que eu gosto de chapéu, né? Quase como uma compensação, né? Minha mãe era artista, era uma figura tão cheia de luz, tão importante, passou dormindo. E naquele dia nós fomos e eu pus isso como uma concretização física daquela pessoa na minha vida que eu precisava pegar, cheirar, sentir, homenagear aquele amor subjetivo, aquele espírito que já ia se indo, né? E ao longo dos meses eu fui passando esse luto da morte física, né? Em que às vezes a gente sente falta do corpo da pessoa, daquela intimidade, daquela troca de afeto tão específica, de falar ao telefone, de ouvir a voz, a risada, ou de sentir o abraço, novamente o cheiro, né? A falta física quando a gente perde alguém, ou um relacionamento onde a gente tem amor, nos convida a querer deixar de amar quando está em vida, né? Mas eu nunca deixei de amar minha mãe, pelo contrário, eu fui amando mais. Então, as frases do 11º portal, quando você se sentir perdido, volte para Deus, peça orientação, Deus está sempre perto da gente quando a gente mais precisa. Quando sentir uma saudade avassaladora, liste suas bênçãos. A preciosidade, o presente que foi ter podido viver momentos tão especiais. Quando sentir alívio, é natural sentir alívio depois de longos períodos de sofrimento e estresse. Perdoe-se por isso. Faltou dizer alguma coisa? Diga agora, vai chegar lá. Então você vai vendo que essa relação muda de lugar, mas o amor continua a crescer e a gente até descobre novas coisas, às vezes até desenvolve melhor esse relacionamento, porque a compreensão e a sabedoria traz vida, né? Então essa alegria, que num certo momento foi compensatória, foi mãe, foi se tornando numa alegria verdadeira, numa alegria de outro lugar. De vez em quando bate uma saudade, de vez em quando, uau, vida, morte, vida, nós estamos de passagem, né? Agora, nessa curta vida, nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Puxa, tem hora que é hora de ir embora, é hora de dizer chega. E talvez você tenha que fingir que a pessoa morreu. A pessoa não morreu, mas que nem diz a mestra, morre e deixa viver. Porque talvez eu possa continuar amando, não precisa deixar de amar. É difícil, né? Você ter que se afastar quando você ama, até quer a pessoa, até quer aquele vínculo, até gostaria tanto daquele desenvolvimento, daquela parceria de trabalho. Poxa vida, mas o peso de manter a relação e do sofrimento, das incoerências ou da fraqueza. Os fracos são cruéis, narcisistas e psicopatas, então, nem se fala. Outras pessoas são fracas por outras razões, e mantém uma coisa dúbia, né? A gente fala dos dois lados do cérebro. Ontem na live do novo Instagram, por favor, siga meu novo Instagram, porque estou sendo perseguida no primeiro, fizemos um outro, não vamos nos calar. @doutora Cláudia Rick, @doutora Cláudia Rick, @doutora Cláudia já vai aparecer lá e você segue esse. Vou descontinuar o anterior. E nessa live eu disse, né? A gente, quando tem uma ambiguidade, um grande amor, um grande charme, um bem-querer, às vezes até um amor mútuo que a gente tanto deseja e quer, e aquilo é verdade, né? E tem uma ambiguidade, um abandono, um silêncio, uma super incoerência, uma irresponsabilidade, uma falta de respeito e de consideração, uma pessoa que te envergonha pelos teus sentimentos, uma pessoa que rebaixa as suas necessidades, sua ansiedade, você tem probleminha, imagina, você vai falar disso. É um outro lado, e teu cérebro começa a ficar assim, ó. Aí tu começa a achar que tu é que tá doido, e começa a se sentir inferior. Tem uma hora que tem que terminar. Show.
E se o outro não vai embora, vai você. O que eu vou fazer? Não vou deixar de amar, necessariamente. Algumas pessoas, olha, a gente tira da nossa vida, ou sai da nossa vida, ou saem da nossa vida, eles nem lembram, não sei nem saudade, fala, nossa, gostava, tinha um elan, uma fantasia, um desejo, puxa, até a gente queria na relação afetiva, e na família, pô, tem uma história, é família, a gente passou tantas coisas juntos, alguns amigos, cara, é uma vida de amizade, né? Mas o inferno desse lado de cá é tanto que você não sente nem saudade, não sente nem culpa, nem coisa nenhuma. Você fala, nossa, que alívio. Perdoe-se por sentir isso, porque significa você ter coerência com a vida de tua vida. Né? Mas aqueles que sim, a gente continua amando, quero, desejo, gosto e amo, mas não quero mais. Não te quero mal, apenas não te quero mais. Beijo está na hora, beijo, tchau. Né? E aí, ó, faz conta que morreu se ficar doendo muito, porque talvez você transite de outro jeito. Né? Porque uma hora a gente precisa conseguir ir para a etapa 2 e para 3, integrar isso na nossa história e não falar de um lugar de uma dor terrível, de perda, do coração partido. Esse coração começa a ficar, se refazer, né, neuroplasticamente, e o coração dá bomba sangue para o corpo inteiro, e a gente lembra que tem direito ao amor que está em todas as partes, à produtividade. Por amor e não por medo, fazer o que faz, deixar de fazer o que deixa de fazer. Não deixar que o medo nos faça montar barricadas, mas também não ter medo do medo, que nos faz inativos e petrificados. Quando a gente está na fase 1, não dá, a gente fica petrificado e pronto, ferrou. Joga a toalha, aguenta um pouco, fica aí. Nem sempre a gente tem que estar dentro de louro. Às vezes a gente tem uma fase de transição, até que a gente consiga estar integrado e contar a nossa história de um lugar de sabedoria. É nessa hora que a história fica, nossa, pessoa, cara, passei por isso, e me refiz, e fui por aqui, fui por ali. Vê a tua intuição, pede ajuda de Deus, pede ajuda do anjo da guarda, faz tua oração. Que excelente livro, A Vantagem da Resiliência, do Alciber, para nos lembrar das histórias de sobreviventes de desafios extremos. Foi um ano de muitos desafios, de muitas perdas, com as quais nós ainda estamos lidando. E é o mês de Pela Quantum House a gente começar a lidar com as nossas tendências, potências e as nossas histórias. E existem etapas para a gente ser valente sobrevivente e não um vitimado, e não piorar. Né? Respeitar a nossa própria dor e ressignificar a nossa experiência, algumas delas, vai ser bem importante. Que bom se a gente não precisar esperar ou obter uma desgraça e uma coisa muito horrível para aprender com os melhores sobreviventes. E é isso que esses livros Quantum House e Universidade Quantum fazem. Muitas outras histórias de várias pessoas que passaram situações extremas ou situações de sobrevivência emocional vão estar disponíveis nesse livro e nos livros da Quantum House, nos lembrando de que ressignificar a experiência e às vezes perceber que como eu faço com uma pessoa que me despreza, dói tanto a indiferença e o desprezo. E aí, com as semanas e meses que foram necessários, eu fui mudando de prateleira, percebendo que o amor continua vivo e eu não precisei deixar de amá-la, apesar de que não tinha mais essa relação. Né? E fui voltando a viver. E as lembranças que passaram a ser um presente, né? O privilégio de ter vivido a gratidão, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, se agradecer, o bicho some. Né? E assim vamos, quando você pensa que mais podia ter feito, deixe que isso se vá. Nós não somos sabe tudo. Perdoe-se por não ter todas as respostas. Quando seu coração estiver partido, olhe para Deus. Ele sempre está o mais próximo quanto mais precisamos dele. Sinta seu amor em vez do vazio. Sinta seu amor em vez disso. Sua capacidade de amar que o fez sofrer tão profundamente. O amor está por toda parte em torno de você. Peça sinais. Acredite na sua fé.
nessa quinta-feira e nesse mês de dezembro de 2021, nós vamos olhar de frente nessas 6 etapas para o que nos aconteceu, para o que nos doeu, partilhar com grupos, pessoas, terapeutas, tomar posse, permitir o nosso luto, para a gente poder começar a se recuperar e a integrar na nossa história o que nos aconteceu para pisar leve e olhar para frente. Para sermos grandes sobreviventes, mais sábios, com plena esperança, com plena fé. E se uma pessoa que foi embora ou que não foi embora, mas é quase como se não estivesse ali, né, na presença da ausência, para a indisponibilidade, ou para o desprezo tão doloroso, finge que a pessoa morreu. Igual eu fiz com a minha mãe, porque tive que fazer, porque ela morreu mesmo. Foi mudando a coisa de lugar e, de repente, sabe que eu a amo e está tudo bem. Eu sou muito agradecida por tudo que a gente teve. Então, essa é uma dica de ressignificação interessante, né? Tá bom, e se a pessoa morrer? Que nem diz a mestra, matei e deixei viver. Finge que a pessoa morreu, para você poder começar devagar a voltar para a sua vida, a conseguir abordar essa experiência de outro ponto de vista e a conseguir ressignificar, caminhar seu caminho, né? E acolher essa primeira etapa da tristeza sem mentir para você. Vem, meu menino vazio, ou seria vadio. Vem sem mentir para você. Vem, mas vem sem fantasia, que da noite pro dia você não vai crescer. Deus permita o bem, o bom e o belo na sua vida e na minha. Mas tem hora que é para dizer ponto final. Porque não dá para continuar com quem não tem sequer coragem de claramente te rejeitar. Mas te rejeita disfarçadamente para te enlouquecer. Então, nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada. Isso é o que me faz viver. E jogo flores em você. Ressignifica aí, gente minha. Eu sou Cláudia Rick, em Quantum House, dezembro de 2021. Um mês de se preparar e não ficar que nem um saco de batata esperando as festas. Se preparar, porque a gente tem jornada de preparação para sobreviventes, para empreendedores e para levantar a cabeça. Levante os olhos, olhe de frente para ela, olhe bem dentro dos olhos. Tchau, gente minha. Beijo. Yeah.